Olá, amigos. Na nossa live de hoje, nós vamos, como nós prometemos, né, falar sobre a metodologia de dinâmica grupal. É a metodologia que nós do IUP utilizamos, muita gente já sabe disso, né? Que foi a única que nós encontramos que realmente tem dado algum resultado positivo em relação a uma sala de aula inclusiva, ou seja, uma sala de aula em que você acaba ficando com a possibilidade de realmente garantir a aprendizagem de todos os alunos, independentemente das diferenças cognitivas, das diferenças intelectuais, etc., de todos eles. Então, realmente, é uma metodologia muito interessante, segundo o que eu tenho visto, né? É bastante interessante. Agora, como é que nós vamos, então, implantar essa metodologia? Nós vamos ver o seguinte, antes de mais nada. Vamos verificar, antes de mais nada, o que que nós queremos? O que que nós queremos em relação a uma educação mesmo? Qualquer educação. Vamos até tirar o inclusivo da história e vamos ver em relação à educação. Então, nós precisamos primeiro ver os objetivos. Nós precisamos garantir que haja aprendizagem. Lógico, isso é fato. Nós precisamos garantir que todos aprendam. Aprendizagem, então, todos aprendam, independente de quem é. Nós precisamos garantir, em segundo lugar, que todos os alunos estejam sendo direcionados para a sua autonomia. Então, primeiro, garantir a aprendizagem. Segundo, autonomia. E, em terceiro lugar, que eles estejam sendo incentivados ou estimulados à socialização. Então, esses três objetivos são objetivos básicos que nós temos que estar sempre em mente com todos os três. Tá? Caso alguma metodologia que nós venhamos a desenvolver não alcance alguma das três, nossa metodologia está errada. Caso a nossa aula não alcance uma das três, a nossa aula está errada. Isso é que nós temos que ter em mente. Então, vamos ver, olha só, nesse primeiro ponto, hoje vamos fazer uma aproximação, não vai dar tempo de falar tudo, mas vamos fazer uma aproximação para nós virmos a discutir sobre isso e procurarmos as dificuldades. Então, eu gostaria que vocês assistissem, vissem, e vamos procurar praticar para sentir as dificuldades. Não é dizer dificuldade sem praticar. Porque dizer que é difícil, dizer que é impossível, dizer que não funciona sem prática, não adianta nada. Então, vamos tentar praticar primeiro, colocar em prática o que a gente está pensando, para depois analisar o que, que eu posso modificar, não é nem dizer não dá certo, o que, que eu preciso modificar para que dê certo. Então, vamos verificar o seguinte. Vai dar certo de cara para todo mundo? Acho que não, porque muitos desafios vão aparecer. Então, vamos analisar ponto por ponto. Como é a metodologia para nós podermos analisar onde está a dificuldade? Primeiro, essa metodologia, como o nome diz, dinâmica grupal, foi desenvolvida a partir dos grupos operativos de Pichon-Rivière, que é o quê? Uma coisa que muita gente já usa, que é estudo em grupo. Então, como é isso? O professor chega em sala de aula e faz o marketing daquele assunto que ele vai dar aula naquele dia. Então, isso significa que o tema daquela aula é o mesmo para todos os alunos que estão aí. Mesmo que esse aluno seja um aluno dito normal, um aluno autista que está no nível diferente dos outros, um aluno deficiente intelectual que está no nível diferente dos outros, ou um aluno super inteligente, como o superdotado, que está no nível muito acima dos outros. Então, o tema é o mesmo. Então, não pode ter temas diferentes na sala de aula, porque senão os alunos especiais, os alunos com necessidades educacionais específicas, vão se sentir excluídos. Então, o primeiro passo é ninguém pode se sentir excluído em sala de aula. Então, o tema é o mesmo. Nas escolas multisseriadas suíças, a aula é temática. Aqui nós temos uma série de determinações. O currículo tem que ser esse, a grade curricular é essa, o conteúdo é esse para cada aluno. Gente, nós vamos ter que mudar muita coisa. E possivelmente essa mudança vai poder ser super positiva a partir do momento que todos nós já tivermos estudado a Base Nacional Comum Curricular, que eu já estou estudando há algum tempo, tem muita coisa que vai vir de acordo com o que nós queremos.
Então, vamos, antes mesmo de estudar a Base Nacional Comum Curricular, que eu peço para todos começarem a estudar, para nós discutirmos isso juntos, a partir já do próximo mês. A partir de março, nós vamos discutir a Base Nacional Comum Curricular, a Lei Brasileira de Inclusão, as diretrizes estaduais de inclusão, para que nós possamos realmente fazer uma educação verdadeira. Tá? Bom, então vamos ver. A aula tem que ser temática. Então, vamos que o assunto é matemática, oitavo ano, etc. Então, vamos ver, aquela aula de matemática é naquele tema, raiz quadrada, seno, cosseno, seja lá o que for. Aquele é o tema é X. Então, isso significa que todos os alunos daquela sala vão estudar alguma coisa relacionada com aquele tema. Olha só o que eu estou falando. Os alunos que estão realmente no nível do oitavo ano vão estudar aquele tema de acordo com o livro-texto, com o conteúdo do livro-texto. Os alunos que estão incluídos no oitavo ano, mas não estão no nível do oitavo ano, vão estudar também o mesmo tema, mas não de acordo com o livro-texto. Porque o que está no livro-texto do oitavo ano, se o garoto for da alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele não vai entender nada. Então, nem adianta dar para esse aluno o livro-texto do oitavo ano. Isso é mais um desafio que nós vamos encontrar. Anotem aí. Qual é o livro-texto que nós vamos dar para o aluno incluído no oitavo ano, mas cujo desenvolvimento intelectual não está nesse mesmo nível? Então, isso é um desafio. Vai ser um livro do terceiro ano, que é o nível dele, mas ele vai olhar o livro do terceiro ano e vai ver que ele está excluído, que ele está diferente. Então, ele vai se sentir inferiorizado. Então, olha um grande desafio aí. Os livros têm que ter a mesma aparência. Como é que a gente vai fazer isso? Então, cada sistema ético, positivo, não sei o quê, e os próprios livros vão ter que estar adaptados. As editoras vão fazer isso? Por enquanto, nem deram sinal de que vão fazer alguma coisa para nos ajudar. Eu não vi nenhuma editora, nenhum sistema de ensino dizer que vai nos ajudar nisso. Mas, uma coisa é certa, se você entregar para o aluno que está no nível do terceiro ano um livro do terceiro ano, com a capa diferente, e ele vê que todos os colegas que estão ali na sala, que ele está aqui é oitavo, capa diferente no oitavo ano, ele vai se sentir mal. Então, esse é um desafio que ainda não foi resolvido. Como é que nós vamos fazer? Nós não podemos, líquido certo, não podemos passar para ele o conteúdo do livro do oitavo ano. O conteúdo tem que ser do nível dele. Então, por enquanto as editoras não nos ajudarem, enquanto os planos os sistemas educacionais não nos ajudarem, nós, professores, é que teremos que adaptar aquele conteúdo com o mesmo tema, mas com perguntas, explicações, etc., no nível de cada aluno. Aí é que os professores gritam. Mas eu não tenho como fazer isso. Tem. Tá? Trabalho dá. Mas educação, para ser de qualidade, para você garantir seu objetivo, vai dar trabalho, sim. Então, o professor pode reclamar, brigar, espernear, fazer movimento, etc. Mas quem tem que fazer isso, por enquanto, é o professor. Enquanto as editoras não fizerem alguma coisa, é o professor. Enquanto as editoras não adaptarem livros, é o professor. Então, isso é básico. Então, é um desafio sério, mas é um desafio que tem que ser muito bem pensado pelos professores regulares. E é professor regular, gente, não tem nada a ver com a EE. A EE é outra coisa. Então, é um desafio sério que nós temos que pensar. Nós vamos discutir muito sobre isso. Eu peço a todo o pessoal de Ipixuna, parece que lá estava com problema de internet, agora à noite. Mas se não tiver problema de internet, se estiverem me assistindo, o mesmo vai ficar gravado, eu vou ver depois. Eu peço a vocês aí, que já que a gente vai discutir bastante isso durante 2 dias seguidos aí em Ipixuna, no Pará, que analisem esse desafio, tá? E vamos ver se vocês chegaram a alguma conclusão, para que nós possamos discutir isso e ser bem produtivo o nosso seminário aí em Ipixuna, no Pará, tá? E Aurora também. Então, aproveitando a oportunidade, vamos todos estudar isso para que nós possamos discutir tanto aqui ao vivo como quando eu for na cidade de vocês. Porque fica muito mais fácil eu estar na cidade, nós fazemos uma seminário desses, e vocês já terem estudado e terem apresentado soluções ou apresentado dúvidas, né?
ou desafios, etc., dificuldades, etc. Fica muito mais interessante para nós. Então é isso, gente. Primeira coisa que a gente vai falar é isso. A aula tem que ser temática, o tema é o mesmo para todos os alunos, mas a partir daí o professor vem, apresenta o tema, faz a propaganda do tema e começa a aula. Como é que ele vai começar a aula? Explicando para toda a turma? Não. Por que ele não pode explicar para toda a turma? Porque se ele explicar para a turma inteira, digamos 30 alunos, ele vai estar explicando para 26. Porque 4, 3, 2 ou 1 não vão estar entendendo nada do que ele está falando, porque são alunos que estão em outro nível. Então, a partir do momento que você tem alguém que não te entende, você não pode explicar para o grupo, porque não existe grupo. Existe um grupo, uma série de alunos que lhe entendem e 3, 4 que não vão lhe entender. Então, aula expositiva, nem pensar. Não tem como dar aula expositiva em sala de aula inclusiva. Isso nós temos que deixar de lado. E pior que a maioria dos professores adora dar aula expositiva. A gente só pode dar aula expositiva se todos os alunos estão no mesmo nível. E se todos os alunos estão entendendo, e se todos os alunos estão prestando atenção. A partir do momento que você percebe que tem grupos de alunos que não estão nem aí, a dinâmica grupal. Porque na dinâmica grupal, todos vão trabalhar. A partir do momento que todos vão trabalhar, não tem essa de não prestar atenção. Porque você vai de grupo em grupo verificar o que eles estão fazendo. Então, vamos continuar com a aula, tá? Primeira parte da aula, eu fiz então a propaganda do tema da aula. Ah, esse tema é maravilhoso para a gente, porque vai servir para a vida de vocês por causa disso, daquilo. E vamos fazer uma propaganda do marketing danado da aula. A partir do momento que a gente fez o marketing da aula, todo mundo prestou atenção, porque é só marketing no início. Aí nós vamos dividir os alunos em grupos, e ao dividir os alunos em grupos, nós vamos então entregar para cada grupo o roteiro que aquele grupo vai seguir. Então, é um roteiro com perguntas, que é justamente um roteiro de perguntas, para eles estudarem, resolverem por conta própria. Para eles resolverem como? Eles leem os livros, leem as apostilas e vão responder em grupo. O que você vai fazer? Bom, antes de mais nada, você distribuiu os roteiros. Mas você distribuiu os roteiros da seguinte maneira. Você distribuiu para o grupo A, B, C, D, E, que são alunos que estão teoricamente no mesmo nível, o roteiro X. Para o grupo F, G, H, que são alunos que estão em nível diferente, você distribuiu o roteiro Y, que é o mesmo tema, a mesma capa, as mesmas figuras, perguntas diferentes. As perguntas são perguntas que eles entendem e que eles vão, com aquelas perguntas, aprender alguma coisa. O que nos interessa é preparar um roteiro que seja entendido por cada aluno, todos os alunos da sala vão entender, então tem que estar no nível de cada um, e que todos aprendam alguma coisa a partir do que eles sabem. Nós não queremos que os alunos aprendam a mesma coisa e que estejam todos no mesmo nível. Vamos eliminar isso da nossa cabeça. Acabou isso. Não vai ter mais isso nunca mais. Porque isso não é educação, isso não é aula. Isso não é aprendizagem. Aprendizagem é você garantir que cada aluno aprenda alguma coisa a partir daquilo que ele sabe. Só isso. Se nós conseguirmos, em todas as aulas, garantir a aprendizagem de todos a partir do que ele sabe, nós estamos fazendo o nosso papel real de professor. E não o papel daquele professor que finge que dá aula, o aluno finge que aprende, e no final todo mundo faça ele e acabou. E ele não sabe porcaria nenhuma, está despreparado para a vida e vai ser essa sociedade que nós estamos vendo aí. Essa nossa sociedade atual, que nós queremos acabar com ela. Uma sociedade que não sabe nada, uma sociedade burra, uma sociedade de espertos para outro lado, uma sociedade de corruptos, de criminosos. Você vê, de criminosos desde o presidente da República até a maioria dos congressistas, e agora no judiciário também. Então nós queremos uma sociedade diferente, gente, completamente diferente. E depende de nós, nós professores. Então vamos ver como é que nós vamos fazer? Então nós temos que nos preocupar que todos aprendam. A partir do momento, mas ele aprendeu muito pouco, não interessa, interessa que aprenda.
Ah, mas o cara só sabe escrever a letra do nome dele. Tomara que ele, se ele aprendeu a escrever todas as letras do nome dele hoje, ele só sabia metade, já é uma vitória. E nós temos que reconhecer isso olhando para ele. Rapaz, você está melhorando a cada dia que passa mais ainda, você está uma maravilha. Quem sabe você amanhã melhora mais ainda. Então é isso que nós temos que fazer. Ah, Lincoln, você entrou agora, ainda bem, então a internet está boa aí em Ipixuna, né? Que eu pedi, não sei se você entrou agora, você viu, para que vocês analisem esses desafios que eu estou falando e estudem um pouco da Base Nacional Comum Curricular para quando a gente tiver aí discutir com mais facilidade, tá? Você só não, né? Todo o pessoal de Ipixuna que está aí. Então, gente, esse é o detalhe, tá? Ou seja, vamos fazer o marketing da aula, distribuir os roteiros, de maneira que a gente tenha certeza absoluta que todos os alunos daquela sala, da nossa sala, saiam daquela aula tendo aprendido alguma coisa. E nós vamos mostrar para ele que ele aprendeu. Não adianta só a gente ver que ele aprendeu. Para o aluno especial, para o aluno que tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, que ele está sempre sendo mostrado pelos próprios pais que ele não aprende, que ele é diferente do irmão, que o irmão aprende e ele não. Então, nós precisamos, o tempo todo, estar elevando a autoestima dele. E elevar a autoestima dele é exatamente isso. Você vê ele fazer, reconhece o que ele está fazendo e diz, cara, você melhorou bastante, ótimo. Com certeza você amanhã vai dar um pulo maravilhoso e mostrar o que ele aprendeu. Já tive alunos em matemática, por exemplo, que diziam que não sabiam nada. Quando eu andei no livro para trás e eu perguntei, você sabe isso aqui? Isso aí eu sei. Então, faça esse exercício. Aí ele fez. Puxa, eu consegui. Então você sabe. Então você sabe matemática. Você sabe matemática. Ah, mas eu não sei o que o professor está dando. Você vai saber. Você já sabe matemática. Isso não tem nem dúvida. Exato, Lincoln. A Base Nacional Comum Curricular, mas não é para estudar ela toda, não, porque a gente vai estudar durante o ano inteiro, tá? A Base Nacional Comum Curricular nós vamos estudar o ano inteiro. Apenas é bom já ver essas dificuldades que nós estamos tendo com aula inclusiva e, aos poucos, nós vamos discutindo. Quando a gente chegar aí, a gente vai falar alguma coisa sobre já algum capítulo dela, mas não tudo. É até bom ver aí em Ipixuna, aí no Pará, se já tem as diretrizes de educação inclusiva do Estado do Pará, que pode ter sido já publicada pelo Conselho Estadual de Educação. Tá? Bom, então é isso. Aí vamos então para a segunda parte da aula. Foi distribuído o roteiro para cada grupo, os grupos estão lá trabalhando no roteiro. Eles vão ficar trabalhando sozinhos? Não, lógico que não. Oi, Isabel Teixeira. Sim, o meu amigo Gustavo, de Licínio de Almeida, está tirando a foto que eu vou mandar para você, viu? A foto das botas. Tá? Bom, então, esse é um detalhe. Vamos, então, de grupo em grupo agora? Vamos. Então, nós vamos de grupo em grupo verificar como é que eles estão agindo, como é que eles estão trabalhando. Aí, o que a gente tem? Nós temos todos os alunos trabalhando. Não tem aluno nenhum dormindo. Não tem aluno nenhum conversando e aluno nenhum no celular, porque eles estão trabalhando. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Quando você põe os alunos para aula ativa por parte deles, não aula ativa por parte do professor e passiva pelo canto dos alunos. Então, aula ativa significa, o professor vai trabalhar, sim, mas ele vai trabalhar o quê? Visitando os grupos e já analisando, já avaliando cada grupo para verificar várias coisas. Como é que o que é uma avaliação numa aula inclusiva? Aliás, o que é uma avaliação? Vamos falar sobre isso? Já que nós vamos falar várias vezes sobre... Ok, Lincoln. Nós vamos falar várias vezes sobre a metodologia de dinâmica grupal. Vamos falar calmamente. O que é uma avaliação? Avaliar, segundo Cipriano Lucchesi, é uma coisa muito séria. Avaliar, em primeiro lugar, é para ver o que eu, como professor, estou errando na minha metodologia. Porque quando você percebe que um monte de aluno não aprendeu e não tirou nota boa, nós temos que rever o que nós fizemos, porque nós é que estamos errados. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer na dinâmica grupal. Nós vamos para o grupo e vamos começar a avaliar. Ué, você está raciocinando errado aqui.
A gente vai olhar lá, o cara raciocinou errado. Pronto, já é uma avaliação. Nós vamos ver o quê? Por que, que ele raciocinou errado? Será que o raciocínio dele está indo mal por causa de algum motivo? Aí, essa hora, a gente verifica se esse raciocínio errado é uma coisa que pode estar ocorrendo em todos os grupos. Aí a gente para o trabalho de todo mundo e diz, gente, presta atenção, olha, todo mundo aqui. Aí você explica rapidamente para o grupo, aí você dá uma aula expositiva rápida, pontual, para explicar para todo mundo um erro que você viu num grupo. Aí vocês, para ninguém errar isso, a situação é essa. Ok? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, podem continuar trabalhando. Aí você vai no outro grupo. Se descobriu alguma dúvida no outro grupo, para e avisa. Ó, gente, descobriu uma dúvida aqui que pode ser uma dúvida geral. Preste atenção. Aí você fala aquilo, outro. Pronto, ok? Todo mundo entendeu? Então vamos voltar. Marleide pergunta, o que acha de trabalho em grupo que é realizado em casa? Não, não concordo. Eu não concordo por causa de segurança, Marleide. Porque aqui, pelo menos na área do meu colégio, se a gente manda os pais deixarem os filhos irem para casa um do outro, no final pode receber uma bala perdida. Então, eu acho muito perigoso trabalho em grupo em casa. A não ser que seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com não sei o que. Bom, então vamos ver isso que nós estamos vendo. Então, olha só. Fomos, então, de grupo em grupo, analisamos, e essa avaliação que nós estamos fazendo ao visitar cada grupo ainda serve para mais uma coisa. Para a gente verificar se daquele grupo A que nós visitamos, é interessante tirar um dos componentes e trocar por um componente que está no grupo D, trazer para cá. Ou seja, quando nós estamos visitando os grupos, nós verificamos de que forma nós podemos alterar a composição dos grupos. Reparem que eu disse inicialmente que o grupo dos garotos com menos intelectualidade, no nível mais baixo, recebe um roteiro diferente. Só que nós vamos misturar esses alunos com os alunos do nível do 8º ano, digamos assim. Como? A partir do momento que nós já avaliamos todo mundo, nós já identificamos que alguns alunos dali têm uma capacidade inclusive de ensino, superior aos outros. Ele é mais tranquilo em termos de entendimento, etc. Esses alunos, nós podemos pegá-los e colocar no grupo dos especiais. Então, se nós tivermos 3, 4, cada dia a gente pega um deles. Ó, amanhã, na próxima aula nossa, você vai fazer parte do grupo Delta. Tá? Esse grupo é que tem o autista, o síndrome de Down e aquele com deficiência intelectual. Tá? Aí você vai para lá, mas você não vai receber o roteiro do 8º ano, você vai receber o roteiro dele, certo? Dele. Para quê? E você vai trabalhar com eles o roteiro deles, como se você estivesse no mesmo nível deles. Então, esses alunos adoram fazer isso. E eles crescem também. Ele está só um dia de aula que ele não está no roteiro dele, ele está no roteiro dos outros. Isso não vai perder nada, porque ele pode levar para casa aquele roteiro para resolver em casa. E só o prazer que ele vai ter, eu já vi isso várias vezes, de poder colaborar com o coleguinha, é maravilhoso. Então ele vai estar lá e a gente ainda pede a eles, para eles pedirem explicações ao aluno autista, ao aluno deficiente intelectual, ao aluno síndrome de Down. Por exemplo, vamos que o nível desses alunos, síndrome de Down, autista ou deficiente, seja um nível de coordenação motora, tá? Que está no 8º ano por causa da idade. Então ele vai chegar lá e vai ver como é que eu faço para pintar e não borrar e tal. Ele vai tentar. E eu já vi, como eu já falei, o síndrome de Down botar a mão no garoto do nível 8º ano e dizer, não é assim, não, é assim. Ou seja, ele acreditar mesmo que ele está colaborando e ensinando para o colega. Com isso, ninguém se sente inferior, ninguém se sente diferente, ninguém se sente excluído. Tá? Então, esse é um dos pontos importantes da dinâmica grupal. Tá? Outro ponto que nós vamos ver, que é o seguinte, um dos temas, uma das questões do roteiro deve ser uma questão que todos, que seja do nível mais baixo, uma questão do nível mais baixo que estiver na sala. Para quê? Para que todo mundo possa fazer em conjunto. Então, esse detalhe foi um detalhe que aconteceu por acaso. Uma professora que me sugeriu isso foi por acaso. E eu achei maravilhosa a ideia.
que é, então, vamos dizer, a última questão, ou pode ser até a primeira, ou pode ser uma do meio, em que seja pintura, tá? Colorir uma determinada coisa, rabiscar, riscar, sei lá, uma coisa assim. Aí, nessa hora, a depender do professor, vai todo mundo para o chão, pintar, e autista junto com criança normal, com síndrome de Down, com deficiente intelectual, todo mundo fazendo a mesma. Aí é a mesma coisa mesmo, exatamente a mesma coisa. O que vai acontecer aí? Todo mundo vai estar incluído socialmente, então a parte da socialização está perfeita, todo mundo vai estar aprendendo alguma coisa, porque todos estão aprendendo alguma coisa a partir daquilo que sabem. E ainda tem mais, como está elevada a autoestima de todos, inclusive daqueles ditos normais, porque um trabalho desse eleva a autoestima de todo mundo. Todos estão sendo encaminhados para a sua autonomia. Porque quem está com autoestima elevada, certamente vai ter muita facilidade de se desenvolver. Então, tendo muita facilidade de se desenvolver, daqui a pouco nós vamos entrar na parte, daqui a pouco eu digo, com o decorrer das aulas, etc., nós já vamos entrar na parte de descobrir as habilidades dos alunos. O professor, junto de grupos de alunos, 4, 5 alunos, ele tem muito mais identificação com o aluno, ele consegue identificar muito mais coisas do aluno do que se ele estiver dando aula para 30. Então, ele, junto do aluno, ele acaba identificando habilidades que ele jamais identificaria se ele estivesse dando uma aula coletiva. Nunca. Essa aula da dinâmica grupal faz milagres. Então, você vai descobrir habilidades e vai registrando. O que eu peço sempre aos professores é que no final de uma aula dessa, ele tenha na caderneta o registro dos detalhes que ele encontrou. De um aluno X, aluno Y. Ah, esse cara só faz desenhar. Pronto, não é só faz desenhar, esse cara desenha. E desenha muito bem, então vamos estimular ele para desenhar cada vez melhor. Então não é só faz isso, só faz aquilo. Cada habilidade tem que ser vista, desenvolvida, identificada, reconhecida o tempo todo. Porque muitos alunos com deficiência, com dificuldade, nem sabem que aquilo que ele gosta de fazer pode ser o sucesso futuro dele. Quem vai descobrir somos nós. Muitas vezes somos nós que vamos descobrir isso. Então, gente, não vamos descartar essa qualidade maravilhosa que todo professor tem que ter, deve ter e tem. A capacidade, essa qualidade, essa capacidade de descobrir a habilidade dos seus alunos. Não é só assim. Descobrir a habilidade dos alunos sem estar junto deles, sem estar acompanhando o que eles estão fazendo, fica difícil. Agora, na dinâmica grupal, você está do lado dele. Então, você está vendo e, de repente, você descobre. Aí você vai ver que aquele cara não tem a menor condição, mas a menor condição de aprender história, digamos assim. Tá? Me desculpe, minha amiga, a professora Fernanda, do IUP. Mas, digamos, história. Ele não tem capacidade, condição de aprender história. Sim. Qual a diferença? Se ele não consegue aprender história, mas ele consegue aprender geografia, ou consegue aprender matemática, ou consegue aprender português, ou ele consegue ser um excelente desenhista, ou ele consegue ser um excelente escultor, ou ele consegue ser um excelente eletricista. Gente, o que nós temos que fazer é desenvolver as habilidades dele para ele ser autossuficiente um dia. É a tal da autonomia. É a segunda dos objetivos nossos. Aprendizagem, autonomia e socialização. Então, nós temos que estar o tempo todo verificando isso. De repente, a gente descobre uma tempo branding em sala de aula. Tempo branding, que muitos de vocês conhecem, que já podem ter visto até o filme dela, eu vivo falando nas minhas palestras, é aquela autista que era autista severa. Ela diz que é síndrome de Asperger. Mas no início, as características dela não eram de Asperger, eram de autista severa. Né? E, de repente, o que aconteceu com ela? Ela é a maior cientista do mundo em ciência animal. Palestrante internacional, professora universitária. Continua autista. Mas alguém, que foi um professor, descobriu as habilidades dela. E como ela era americana e não brasileira, ela conseguiu entrar na universidade para fazer ciência animal sem ter a menor condição de aprender determinadas matérias.
porque não tinha nada a ver com ela. Ela nunca se interessou por isso, né? Mas pelas matérias de ciência, ela se interessou violentamente. E hoje ela é cientista, pós-doc, pós-doutora, fez vários cursos de pós-doutorado, vários trabalhos de pós-doutorado. Quando ela faria isso se ela fosse brasileira até antes do BNCC? Né? Porque agora pode ser que a gente descubra e desenvolva temples grandings aqui no Brasil. Mas até agora, o BNCC vai entrar em vigor em 2020. Até agora não, até agora a gente está bloqueando todos eles. Nenhum deles entra na universidade. Tá? Nenhum aluno nosso entra na universidade sem passar em todas as matérias. Isso é um absurdo tão grande, tão grande. Nós estamos bloqueando a vida de todos eles. Mas isso é uma discussão à parte, tá? A nossa discussão agora é a discussão de uma metodologia de sala de aula em que você consiga garantir realmente a aprendizagem de todos os alunos. Então, voltando, dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas é o que a gente tem que fazer, gente. O trabalho é nosso mesmo, a responsabilidade, por enquanto, é só nossa. Não tem editora nenhuma, que eu saiba até agora, que se prestou a fazer, a adaptar livros-textos, de maneira a poder entregar para o aluno do nível diferente o mesmo livro com adaptação de texto. Até agora eu não vi. Sim, Lincoln, você perguntou o que seu aluno é surdo, não consegue aprender os parâmetros da língua portuguesa. Mas suga o máximo o português na modalidade escrita e procure ensinar a ele as palavras que o mesmo ainda não consegue. Posso continuar? Exatamente. O que você tem que fazer é ele aprender, a partir do que ele sabe, alguma coisa a mais, e dentro das características que ele consegue aprender. Então é isso. O que você tem que ficar super satisfeito com ele estar aprendendo mais a partir daquilo que ele sabe e da maneira que ele consegue aprender. Então é exatamente isso. Ótimo, excelente. Tá? É isso que você tem que fazer. Ou seja, você está aprendendo com quem isso? Com o seu aluno. Então, isso que o Lincoln Ramos falou aqui é o que eu peço para vocês todos pensarem. Vocês estão lendo aí também no Face de vocês, né? É importante vocês todos fazerem. Ou seja, não adianta vocês pegarem o que eu estou falando e levar como manual. Não é manual. O que eu estou falando não é manual. Porque o manual está no aluno que a gente está tendo. Eu estou falando de uma maneira geral. O aluno do Lincoln, Lincoln vai aprender com o aluno dele, como fazer. Então, é exatamente isso. O que interessa para nós é nós aprendermos com os nossos alunos, com os alunos que têm dificuldade, como nós vamos trabalhar com eles, tá? Bom, então agora vamos ver o seguinte. Eu vou dar um exemplo do meu colégio, que a gente tem um mediador. Então, o Gabriel, meu ex-aluno, é um mediador, é nutricionista, inclusive, é um nutricionista que a gente contratou porque a gente precisa de nutricionista na escola, e é um mediador, excelente mediador, trabalha maravilhosamente bem como mediador. Bom, e aí o que acontece? Ele está acompanhando os alunos, que ele acompanha, etc. E, de repente, o que acontece em algumas aulas de alguns professores do ensino fundamental? Aproveitam que o mediador está em sala e esquecem que existe um aluno especial ali. Não é nada disso. O mediador não é para substituir o professor. A responsabilidade do desenvolvimento do aluno, de fazer trabalhos que o aluno seja interessado, de incluir o aluno, de socializar o aluno, não é do mediador, é do professor regular. Então, cada professor tem que assumir a responsabilidade de que os alunos especiais da sua sala são seus, não são do mediador. Não é nem para ter mediador em sala. A única profissional que é para ter em sala é o profissional de apoio escolar. Ah, está errado, tem que ter um professor auxiliar. Sim, mas não está assim na legislação ainda. Então, por enquanto, gente, nós temos que cumprir o que está escrito. Por enquanto, não é nem para ter mediador. Só o aluno que não pode fazer as suas higiene pessoal sozinho, que não se alimenta sozinho, que não vai ao banheiro sozinho, aquela coisa toda, é que precisa de um profissional de apoio escolar. Esse profissional de apoio escolar não é para dar aula, não é para fazer ele aprender. Quem vai fazer ele aprender é o professor regular. Então, isso é uma coisa que está muito difícil dos professores se conscientizarem, mas é uma coisa importantíssima.
Temos que fazer isso. Agora, mas eu não tenho como fazer. Gente, usa a metodologia dinâmica que você vai ver que dá. Não adianta você dizer que é difícil e não usar a metodologia de dinâmica grupal. Com a dinâmica grupal você vai conseguir. Agora tem que usar. E tem que ver quais são as dificuldades e adaptar. Discutam. Vamos discutir entre os professores como modificar isso. Não podemos abandonar ninguém. Não podemos deixar ninguém de fora. Não podemos excluir ninguém. Gente, excluir um aluno, abandonar um aluno, é querer que aumente exatamente o que nós queremos diminuir, que é o crime organizado. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não, não. Qualquer exclusão serve maravilhosamente bem para os chefes do crime organizado. Qualquer exclusão. Porque seja o aluno excluído qual for, sempre vai servir para o crime. Se ele for um cara que não é muito inteligente, serve para entregar as coisas, seu aviãozinho. Se ele é um cara inteligente, ele vai ser chefe de tráfico. Ele vai ser chefiar uma gangue. Então, está todo mundo esperando. Os criminosos estão esperando esses caras aparecerem. É só nós excluirmos da escola que ele já tem emprego fácil, garantido. Então, nós estamos, de uma maneira incorreta, garantindo a autonomia do cara por pouco tempo, que vai ser morto em seguida, né? Eu sempre digo que o aluno é do professor, pois o nome do aluno se encontra na caderneta do mesmo. Exatamente. Uma coisa que nós temos que ver, que Lincoln acabou de falar, é a seguinte. Nós temos que, quando nós assumimos que cada aluno é um projeto de vida profissional nosso, vai mudar. Mais um detalhe. Quando nós assumimos que cada aluno poderia ser nosso filho, as coisas vão mudar. Então é o seguinte, você não quer atender o aluno X, porque o aluno X é um aluno especial, vai dar trabalho, poxa, eu vou ter trabalho danado de atender esse aluno, vou ter que adaptar o currículo. Sim, e se fosse seu filho? Você ia querer que fizessem o que com ele? Abandonassem ele na sala de aula? Então pense o seguinte, vamos ver, vamos assumir que cada um dos alunos especiais que nós temos poderia ser nosso filho. Isso é verdade, gente. Olhem, uma vez eu fui obrigado a falar uma coisa braba, dura, numa palestra que eu dei, porque eu estava dando a palestra, não vou dizer qual é a cidade, isso tem mais de 3 anos, eu já falava sobre isso que eu estou falando agora, mesmo sem estar com a legislação toda em vigor, e uma professora se levantou de um grupo de 400 até, e disse, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou especial, não tenho filho especial, não, eu não sou deficiente, não tenho filho deficiente e não ganho para isso. Aí eu parei a palestra e disse, olha, interrompendo rapidamente para poder atender a comentário da professora, eu gostaria só de dizer uma coisa, tá? Para nós sermos deficientes, basta um acidente. Podemos continuar? E vamos continuar. Aí continuei. É brincadeira, né? É uma coisa dura? É. Mas é bom as pessoas conscientizarem, gente, que não ter, não respeitar a deficiência do próximo é uma coisa muito brava. Tá? Será que para a gente respeitar a deficiência do outro, precisa que a gente seja deficiente ou tenha um filho deficiente? É complicado isso, né? Então vamos fazer diferente? Vamos dar graças a Deus de sermos perfeitos, de termos perfeitos, etc., de ter filho perfeito, e vamos prestar atenção, vamos respeitar e vamos adaptar currículo, vamos fazer de tudo para que esse aluno alcance algum crescimento na vida, que ele aprenda alguma coisa, que ele seja alguém na vida, que ele desenvolva a sua autonomia. Vamos tratar como se fosse nosso filho, e como o Lincoln falou, como se fosse nosso mesmo, como se fosse e como eu digo, como se cada aluno fosse, aliás, vamos adaptar, vamos fazer como seja mesmo. Cada aluno é um projeto de vida profissional. E é mesmo. Porque a partir do momento que você para de ficar acomodado e após cada aula sua, você pega um caderno, que vai ser seu projeto profissional. Após cada aula sua, você registra o que você conseguiu com um aluno com uma determinada necessidade educacional específica. Gente, isso vai ser um livro futuro. Vai ser uma obra fantástica de educação inclusiva. É o que eu tenho feito, por exemplo, um livro que vai sair meu de detalhes sobre a educação inclusiva, nada mais é do que registro que eu faço. Tanto meus como de professores que eu acompanho.
Então, eles mandam para mim, eu estou registrando cada coisa, até no nosso projeto de credenciamento do Instituto, que está no Conselho Estadual de Educação, tem páginas, páginas e páginas de relatos de cada caso acompanhado por nós no IUP. Todos os casos, desde que o IUP foi inaugurada, acho que 15 anos, sei lá, 18 anos, né? Desde do ano que ele nasceu, que cada caso está sendo relatado, está sendo acompanhado, está sendo registrado. O registro é importante, porque a partir do momento que você registra, você consegue realmente dar oportunidade para as outras pessoas terem mais facilidade de acompanhar as coisas. Né? Então, voltando para a aula de a metodologia dinâmica grupal, esse é o detalhe, ou seja, em primeiro lugar, o marketing do assunto. Então, o marketing do assunto, aquele marketing maravilhoso do assunto, para todo mundo ficar empolgado com aquele assunto que vai aprender, ou seja, chamar a atenção, mostrar como aquele assunto se liga à vida pessoal dele. E para isso a gente tem que ser criativo, né? Óbvio, né? Então, aquele marketing. Em seguida, reúne os alunos em grupo, como eu falei, e distribui os roteiros, como nós comentamos. Os roteiros adaptados a cada nível intelectual. Tá? Em seguida, vamos visitar cada grupo para acompanhar o trabalho ativo, de estudo ativo que cada grupo está fazendo. Estudo ativo não tem coisa melhor do que isso, todos os meus alunos sabem. Em seguida, cada grupo desses que tem uma dificuldade, a gente para a aula, dá uma explicação geral, volta para o estudo ativo e a gente acompanhando cada grupo. Nesse acompanhamento, nós vamos avaliando se vamos mudar um aluno do grupo A para o grupo C, etc., para fazer aquelas modificações que nós comentamos. De repente, nós vamos botar no grupo dos alunos especiais um aluno que seja superdotado, ou tenha muita facilidade de entendimento, para que ele tanto ajude como mostre aos alunos especiais que todos são iguais, porque ele vai fazer o mesmo trabalho que eles. Ou seja, toda uma metodologia visando uma coisa importantíssima. Quais são os 3 objetivos que nós queremos? Garantir a aprendizagem de todos os alunos, todos. Segundo objetivo, e estimular para que todos os alunos, garantir que todos os alunos estejam sendo direcionados para a sua autonomia. Como isso? Tentando descobrir habilidades e estimulando habilidades. Terceiro ponto, socialização. Então, se nós conseguirmos sempre estar com esses três objetivos na cabeça, muita coisa maravilhosa nós vamos conseguir com esses alunos. Então, esses são os detalhes, gente. O que eu falei aqui por alto, rapidamente, foi todo o processo da dinâmica grupal em sala de aula, que é uma metodologia de aprendizagem real, independentemente do nível de cada aluno em sala de aula. A sala de aula é uma sala de aula multisseriada, como todas as salas de aula são. Eu não conheço nenhuma sala de aula que não seja multisseriada. Tá? Por quê? Porque sempre tem um aluno com uma diferença de aprendizagem de outro. Então, é praticamente multisseriada sempre. Tá? Ótimo. Quer dizer que Lincoln é intérprete de Libras. Isabel, leva ele aí para cá. Como é o nome da sua cidade? Que eu sempre confundo. Cacoal, né? Cacoal. Tá? Só que ele está no Pará e você está bem longe, né? Ainda na floresta amazônica também, mas bem longe dele. Ok, gente. Libras, por falar em Lincoln e Isabel falando de Libras aqui, é muito interessante que todo mundo se conscientize que o ensino de Libras é importante, tá? Uma coisa que eu queria... A Cacoal, ok. Eu falei errado. É isso, Cacoal. Então, leva o Lincoln para dar aula lá em Cacoal de Libras, que aí todo mundo aprende. Bom, então é isso, gente. Então, agora vamos comentar algumas coisas que eu anotei aqui, importantes. Uma é o seguinte. Um dos alunos especiais meus, tá, que é do IUP agora, ele é um excelente desenhista e o desenho dele, principal, é sobre Naruto. Então, reparem só, a observação que ele adora o desenho animado, anime, né? O anime Naruto, já é uma observação interessante, porque mostra o quê? Mostra que quem é Naruto, afinal? Isso é importante a gente saber. Naruto é um garoto do bem, etc., mas que ele está sempre sendo excluído pelos demais. Então, e ele se identificou. Ele se identificou porque ele se sente excluído.
Então, até pelo desenho, e principalmente pelo desenho, nós podemos identificar os problemas das crianças e como nós podemos fazer para elevar a autoestima dele. Tá? Então, esse é um dos especiais que nós temos. Outra coisa importante nós falarmos aqui, antes de terminar, é o seguinte. Essa semana, aliás, hoje ou ontem, né, já houve um problema num dos colégios de Salvador sobre uma menina que entrou na mochila com uma faca para matar alguém, ferir alguém, etc. Ela entrou com a faca na mochila e um colega viu e houve uma luta corporal do colega com ela para pegar a faca, etc. E ela disse que levou a faca porque ela estava sofrendo bullying. De novo, o processo de bullying. Então, é muito importante, lógico que a escola tem que estar atenta, mas é muito importante que os pais estejam atentos se seus filhos estão com algum comportamento estranho em casa. Porque nós, na escola, não podemos identificar isso, porque isso aparece em casa. Então, se os pais não estão nem aí para o que está acontecendo com o filho, somos nós que vamos identificar se ele está triste em casa, se ele chegou chateado em casa, porque ele pode muito bem camuflar o sofrimento dele na escola. É muito frequente isso. Então, na escola, ele sofre bullying e camufla. Ele sofre bullying e sorri. Ele finge que está aceitando. Ou ele fica chateado, mas não fala com ninguém. Agora, quando ele chega em casa, ele chega triste. Como é que a família não percebe? Gente, vamos estar mais atentos a isso. Vamos conversar mais, vamos chegar em casa, vamos conversar com as crianças, com nossos filhos. Porque nós nas escolas precisamos que os pais estejam conversando frequentemente com os filhos para detectar alguma coisa e entre em contato com a escola. Entre quando, meu filho está meio triste, ele chegou da escola meio tristonho, etc., não me falou o que era. Pronto, já fica bem mais fácil nós observarmos. Agora, não dizer nada, acontece o que aconteceu. A menina estava sofrendo bullying e quase comete um crime. Depois do crime cometido, vai chorar? Não tem mais o que chorar, já foi cometido o crime. Tanto a menina podia acabar com a vida dela, acabar com a vida da família, acabar com a vida de quem foi morto. Então, gente, vamos observar, vamos conversar muito com nossos filhos em casa. Vamos deixar eles falarem abertamente. Aquilo que eu sempre falo, faz uma reunião de família sempre, à volta de uma mesa, tomar um lanche, fazer um jantar, uma coisa qualquer, que todos falem. Para que a gente possa detectar problemas emocionais antes que eles se tornem uma neurose, antes que eles se tornem que eles construam um criminoso dentro daquela criança. Nós achamos que conhecemos muito bem nossos filhos, mas não é bem assim. Nós conhecemos uma parte deles. A outra parte vai aparecer de alguma outra forma, em algum lugar, e normalmente não é em casa. Em casa aparece um sintoma, e esse sintoma diz tudo. Então, vamos observar os sintomas e vamos conversar com a escola. Tá? Nós, no grupo, estamos o tempo todo esperando qualquer comunicação dessa para tomar providência, para observar, embora a gente observe tudo, mas não é suficiente. Então, eu peço para todos os pais de todas as escolas prestarem bastante atenção ao comportamento, à emoção, à tristeza, à alegria de nossos filhos. Tá? Outra coisa que aconteceu também essa semana, que é relacionado a essa intervenção militar no Rio de Janeiro, é realmente uma coisa interessante. Um monte de gente, um monte de artista, um monte de cantor, um monte de gente comentando, fazendo músicas, fazendo movimentos na rua, todo mundo vestido de branco, queremos paz, queremos terminar o crime organizado, queremos acabar com isso, chega de assassinato, essa coisa toda, e fumando maconha e cheirando cocaína. É bastante interessante. Tá? É só você ver. Então, você vê artistas que falam claramente que a maconha deve ser livre, porque ele deve usar maconha, que é bom, etc., que estão naturalmente cheirando cocaína também, tá? E fazendo músicas dizendo que precisamos de paz, precisamos acabar a violência, acabar a agressividade. Terrível, né? Então, isso é realmente um problema seríssimo que não sei quando é que a gente vai acabar com essa maneira de enfrentar o mundo, de dizer uma coisa e fazer outra, certo? Quem tá é, financiando todo o tráfico é quem consome. Se não houvesse consumo, não haveria tráfico. Bom, esse é um detalhe. Outra coisa é quanto à mídia, né?
Continua a mídia fazendo coisas absurdas. Então, eu vi agora, né, que houve, em São Paulo, um dos chefões do primeiro comando da capital foi executado na frente de um hotel de luxo, etc. Então, em vez da mídia dizer um criminoso foi morto por outro criminoso na porta de um hotel, basta isso. Um criminoso foi morto por outro criminoso na porta do hotel. Não. Fulano de tal, um dos chefões encarregados das finanças, do tráfico, de não sei o quê, ou seja, colocou o cara como um cara muito importante. Só faltou dizer, coitado, ele foi assassinado por alguém. Gente, vamos botar uns pontos, uns pingos nos is? Não é porque nós temos presidentes, senadores, congressistas criminosos no poder, e também os que saíram, que também eram criminosos, que nós vamos achar que o crime precisa ser exaltado com funções espetaculares, colocando as pessoas como importantes. Não são importantes, tem que estar tudo na cadeia. Lógico, tem que estar tudo na cadeia. E a mídia continua falando isso. Então, isso é horrível para nós, professores, quando nós queremos ensinar honestidade, respeito, responsabilidade. Como é que a gente vai ensinar isso? Quando a própria mídia elogia um cara desse, colocando as suas funções maravilhosas. É a nossa Rede Globo de televisão, né? Então, é complicado. Outra coisa também interessante que eu gostaria de comentar é sobre o movimento de liberação das drogas. Teoricamente, você liberando as drogas, aí compra quem quiser, se droga quem quiser, sem precisar subir no morro, sem precisar estar financiando o crime organizado. Maravilha! Essa parte está ótima. Só tem um detalhe. Da maneira que nós fizemos nos últimos 30 anos, né, em que nós fortalecemos violentamente os verdadeiros exércitos do crime organizado, mas exército mesmo, você vê que são armas que nem o exército tem. Né? Então, a estrutura do crime organizado está de tal forma, por causa do tráfico de drogas, que no momento que você oficializar, liberar as drogas, vocês acham que esse exército, essa estrutura de tráfico vai acabar? Só uma pessoa muito ingênua vai achar que essa estrutura vai acabar. Lógico que não vai. Mas não tem nem dúvida que não vai. Então vamos raciocinar direitinho? Liberar o tráfico, liberar a droga, acaba o tráfico. Acaba o tráfico daquela droga que foi liberada. Esse acaba, não tem nem dúvida. Mas e esse exército, essa organização, vai falir? Vai ser todo mundo demitido? Vai acabar? Não vai ter dinheiro mais nenhum? Primeiro que esse dinheiro está financiando todos os políticos que nós sabemos. Então ninguém vai querer acabar com o tráfico porque o dinheiro está vindo daí. Ou vocês acham que esse dinheirama todo está vindo só da Odebrecht, das empresas que o pessoal está sendo preso? Não. Os outros não estão sendo presos porque o dinheiro é irregular, o que vem deles. Então, não tem como demonstrar mesmo. Tudo é caixa 20, não é nem caixa 2. Né? Então, gente, vamos pensar direitinho, porque a liberação das drogas vai fazer com que o grande exército de traficantes de droga mude apenas o que vai traficar. Vamos raciocinar, vamos pensar? Em vez de traficar droga, vai traficar alguma outra coisa que dê tanto lucro quanto as drogas. Então, não é que eu seja contra a liberação, não. Se não tivesse toda essa estrutura criminosa tomando conta do nosso país inteiro, tá? Liberar as drogas acabaria com o tráfico. Mas da maneira que está, o tráfico vai continuar, só que vai mudar o objeto. E o outro objeto mais próximo de dar tanto lucro, mais lucro ainda, do que as drogas, não, Isabel, infelizmente não é roubo de carro. Porque se fosse, menos mal. Tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas para prostituição,
e para órgãos. Alguém duvida disso? Eu não duvido. Então, gente, vamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, falando, pensando, querendo, porque uma coisa é nós acharmos que aquela nossa ideia é ótima. A nossa ideia pode ser ótima, para um ponto. Mas é muito bom, toda vez que nós vamos tomar uma decisão, nós pensarmos seriamente quais são as outras consequências que poderão advir dessa nossa decisão. Então, isso é uma coisa que muita gente não pensa. Como, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, num dia que eu estava preparado para viajar, antes de ir para o aeroporto, a televisão em casa estava ligada e estavam sendo entrevistado um juiz da infância e adolescência e 3 dirigentes dos grandes jornais da Bahia. E eles estavam, isso tem muitos anos, eles estavam comemorando que a partir daquela data eles fizeram um acordo e nunca mais eles contratariam menores para entregar jornais. Maravilha. Achei fantástico. Todo mundo aplaudindo. Aí eu parei e disse, será que só eu estou vendo a barbaridade que eles vão fazer? Porque uma vez que você proíbe a contratação de menor de idade para entregar jornais, que no mundo todo eles entregam, inclusive meu último livro é O Menino dos Jornais, o livro que eu acabei de lançar agora chama-se O Menino dos Jornais, baseado em todos os meninos que entregam jornais no mundo inteiro, mas no Brasil ficou proibido. E eles comemorando. Esses meninos, eles só esqueceram de proibir uma coisa, proibiram deles serem contratados para entregar jornal, mas proibiram deles sentir fome, proibiram dele ter necessidade de se vestir, proibiram dele não ter uma família miserável sem renda nenhuma. Então ele continua com fome, sem ter o que vestir, com a família miserável. Isso eles esqueceram de proibir, porque proibir isso dá trabalho. Proibir contratar para vender jornal é uma coisa. Proibir ele ter fome dá trabalho, porque tem todo um trabalho social que tem que ser feito, todo um trabalho de educação, de desenvolvimento, de oportunizar para emprego que tem que ser feito. Aí eles não proibiram. Aí no Brasil inteiro eles fizeram a mesma coisa. O que aconteceu? Imediatamente, o crime organizado, pumba, se aproveitou dessa proibição e chamou essa meninada toda para ser seus aviõezinhos. Pronto. Eles tiveram emprego. Começaram a ganhar muito mais do que ganhavam entregando jornais, se acomodaram àquilo, e muitos deles morreram 2 meses depois, 1 ano depois, 3 anos depois. Ninguém sobreviveu muito, porque entraram no tráfico. Pois é. Então foi uma decisão que foi aplaudida. E foi uma decisão criminosa, no meu ponto de vista. Criminosa. Ah, mas o ECA diz isso, tá? O ECA, se ele obriga isso, já morreram. É fato. Eu não estou inventando nada. Essa decisão matou um monte de criança. Não é invenção minha. Então, vamos nós, pelo menos professores, raciocinarmos com isso para ver se a gente consegue mudar um pouco a cabeça de algumas autoridades que estão fazendo muita besteira por aí. Ok, gente? Bom, então, obrigado, gente, por todos vocês terem participado aqui hoje. E nossa próxima live será na quarta-feira da próxima semana, que é o dia normal, né? Essa semana nós tivemos na segunda e na sexta, porque eu tive esses 3 dias lá, eu tive 2 dias lá em Licínio, 3, em Licínio de Almeida, tá? Eu fui na terça e voltei na quinta, com a jornada pedagógica organizada pela secretária de Educação, Michele, que foi realmente uma jornada pedagógica maravilhosa, e onde eu conheci pessoas espetaculares, né? Que também estavam lá na jornada, e que realmente o resultado foi muito bom. O resultado foi muito bacana mesmo. Ok, gente? Então, até a nossa próxima live, que será na quarta-feira, 8 horas para o Brasil inteiro. Já que acabou o horário de verão, a gente então conversa mais cedo e não fica o pessoal até 10 horas da noite a gente conversando aqui. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.